Sempre fui tratada como a filha de menor valor dentro de casa. Nada do que eu fazia parecia ser suficiente para meus pais, enquanto minha irmã recebia elogios e privilégios. Mas o que ninguém imaginava é que, anos depois, eu me tornaria advogada e teria em minhas mãos as provas que destruiriam a imagem de família perfeita que eles tanto defendiam. No dia em que decidi expor tudo, enfrentei não apenas minha irmã e o marido dela, mas também meus próprios pais, que estavam envolvidos em fraudes milionárias. Eles tentaram me calar, me humilhar e até me culpar, mas nada conseguiu me parar. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, aprendi a viver à sombra de alguém que parecia ter nascido para brilhar aos olhos dos meus pais. Enquanto minha irmã recebia os sorrisos, os abraços e os elogios, eu aprendi a lidar com o silêncio e o peso da indiferença. Era como se cada conquista dela fosse um troféu exposto na sala de estar, enquanto minhas vitórias eram escondidas em gavetas trancadas, sem valor algum. Cresci acreditando que, se eu me esforçasse o bastante, um dia eles olhariam para mim com o mesmo orgulho. Passei noites em claro estudando, abri mão de festas, viagens e até de relacionamentos para construir uma carreira sólida. E quando, finalmente, conquistei o título de advogada, imaginei que aquele seria o momento em que minha família, enfim, perceberia que eu também era capaz. Porém, enganei-me. O reconhecimento nunca veio. Os olhos que brilhavam para minha irmã continuaram opacos para mim. Mesmo assim, quando recebi o convite para um jantar em família, aceitei. Havia dentro de mim uma chama que ainda acreditava em reconciliação, em um gesto de aceitação tardia. Talvez, naquele encontro, as feridas pudessem começar a cicatrizar. Mas, ao mesmo tempo, uma parte mais realista de mim sabia que não podia baixar a guarda. Eu conhecia bem a frieza calculista do meu pai, a manipulação doce da minha mãe e a arrogância cruel da minha irmã. E, como advogada, aprendi a não ignorar sinais. Por isso, antes de sair de casa naquela noite, coloquei em minha bolsa um envelope cuidadosamente preparado. Nele, estavam os documentos oficiais da herança que minha avó havia deixado exclusivamente para mim. Documentos incontestáveis, assinados, registrados e blindados contra qualquer tentativa de fraude. Era meu escudo invisível, pronto para ser usado caso algo acontecesse. Ao chegar à casa dos meus pais, senti o mesmo frio na espinha que me acompanhava desde a infância. A fachada iluminada escondia segredos, rancores e intenções que eu conhecia muito bem. A mesa estava posta como se fosse um banquete de celebração, mas o ambiente carregava uma tensão silenciosa. Os olhares demorados, os sorrisos forçados e a atmosfera pesada eram sinais claros de que não se tratava de um jantar comum. Durante os primeiros minutos, tentaram disfarçar. Perguntas superficiais, comentários banais e até brindes ensaiados. Mas bastou a sobremesa ser servida para que as máscaras caíssem. Meu pai foi o primeiro a se pronunciar, com a voz carregada de falsa autoridade. Falou sobre injustiça, sobre como era inadmissível que apenas uma filha fosse beneficiada com a herança. Minha mãe, com sua habitual suavidade venenosa, insinuou que eu deveria provar meu amor pela família abrindo mão de tudo em nome da união. E minha irmã, com aquele sorriso triunfante que sempre me feriu, completou dizendo que eu tinha manipulado nossa avó para conseguir tudo aquilo. As palavras atingiram-me como lâminas. E, antes que eu pudesse reagir, meu pai fez o impensável, pegou a comida do próprio prato e a jogou contra o meu rosto. O gesto covarde foi acompanhado por um silêncio pesado, como se todos estivessem apenas aguardando minha rendição. Mas o que eles não sabiam era que eu não estava ali para recuar. Lentamente, limpei o rosto, recuperei o fôlego e abri minha bolsa. O envelope que carregava parecia mais pesado do que nunca. Coloquei os documentos sobre a mesa, um por um, diante de todos. O choque foi imediato. Eles não esperavam que eu tivesse me precavido. Mas aquilo era apenas o começo. Porque, junto dos papéis da herança, havia algo ainda mais devastador, um dossiê com provas das fraudes cometidas na empresa da minha irmã e de seu marido. Funcionários desesperados haviam me procurado meses antes, denunciando abusos e irregularidades.
Eu investiguei, reuni evidências e formalizei um processo que agora estava ali, sobre a toalha de linho da sala de jantar. A cada página folheada, o silêncio da minha família se tornava mais ensurdecedor. Naquele instante, percebi que o jogo havia mudado. O jantar que eles haviam preparado como uma armadilha para me humilhar transformara-se em um tribunal improvisado. Só que, dessa vez, eu era a advogada, a acusadora e a herdeira legítima. Eles, por outro lado, estavam diante do início de um caminho sem volta. E, pela primeira vez, vi em seus olhos algo que nunca havia presenciado antes: medo. O silêncio após eu colocar os documentos sobre a mesa parecia interminável. O som dos talheres repousados nos pratos, o farfalhar leve da toalha de linho e até mesmo o tic-tac do relógio de parede se tornaram ensurdecedores. Todos olhavam para aquelas folhas espalhadas entre taças de vinho e pratos pela metade, mas ninguém parecia ter coragem de tocar nelas. Eu, por outro lado, mantinha os olhos fixos em cada um, esperando o próximo movimento. Meu pai foi o primeiro a reagir. Seu rosto, antes altivo e confiante, tingiu-se de raiva. Ele empurrou a cadeira para trás com força, fazendo-a render contra o piso. Você realmente acha que pode nos derrotar com esses papéis? Vociferou, os punhos cerrados tremendo contra a mesa. Minha mãe tentou acalmá-lo, colocando a mão em seu braço, mas sua expressão não era menos carregada. Havia decepção, sim, mas principalmente indignação. Minha irmã, por sua vez, parecia petrificada. O sorriso soberbo que carregava até minutos antes desapareceu. Seus olhos percorriam cada linha dos documentos como se procurassem uma brecha, algo que pudesse anular tudo aquilo. Isso não pode ser real. É mentira, só pode ser. Você sempre quis nos prejudicar, balbuciou, mas a voz lhe falhou. O marido dela, sentado ao lado, mantinha uma calma forçada, mas o suor que escorria pela testa o denunciava. Ele sabia exatamente o peso das provas que estavam diante de nós. Aproximei-me dos papéis e deslizei o processo em direção a ele. Reconhece essas assinaturas? Essas transações? Esses contratos falsificados em nome de funcionários que já nem sequer trabalham na empresa? Perguntei, minha voz firme, quase fria. Ele desviou o olhar, incapaz de responder. Minha irmã então levantou-se bruscamente, apontando o dedo para mim. Você armou tudo isso. Foi você quem criou essas acusações para destruir minha vida. Respirei fundo e me levantei também, sentindo a tensão aumentar a cada segundo. Eu não precisei criar nada. Seus próprios funcionários me procuraram. Pessoas cansadas de serem exploradas, de receberem menos do que o combinado, de sofrerem humilhações e ameaças. Tudo o que eu fiz foi ouvir e agir dentro da lei. A reação de minha mãe foi um suspiro longo, quase desesperado. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro, levando as mãos à cabeça. Isso é uma vergonha. Uma vergonha para nossa família. Você expor sua própria irmã assim, diante de todos. A voz dela falhou, e por um instante pensei que fosse chorar. Mas logo vi que não era tristeza, era fúria por eu ter ousado quebrar o pacto silencioso que sempre favoreceu minha irmã. Meu pai, ainda em pé, inclinou-se sobre a mesa e disse em tom ameaçador: Você acha que esses papéis vão te salvar? Ainda é nossa filha. E enquanto viver sob este sobrenome, vai fazer o que mandarmos. Sua voz carregava o mesmo peso autoritário de quando eu era criança, quando eu era forçada a aceitar injustiças calada. Mas agora, não era mais a menina que abaixava a cabeça. Cruzei os braços e o encarei de frente. Eu não vivo sob o comando de vocês há muito tempo. Construí minha vida com meu esforço. E, ao contrário de vocês, eu aprendi que respeito e justiça não se compram, não se herdam, e não se impõem com gritos. Por um instante, o olhar dele vacilou. O homem que sempre acreditou ter controle absoluto sobre todos ao redor não estava acostumado a ver resistência. Minha irmã, em desespero, puxou os documentos da mesa e tentou rasgá-los. Mas antes que pudesse, segurei sua mão com firmeza. Nem tente. Tudo já está protocolado. Esses papéis são apenas cópias. O impacto daquelas palavras foi devastador. Minha irmã ficou pálida, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés.
O marido dela, agora sem esconder o pânico, pegou um guardanapo e enxugou o suor do rosto, evitando olhar para mim. Meus pais trocaram olhares rápidos, como se buscassem uma saída naquele beco sem saída, mas não havia mais volta. Foi então que percebi algo curioso: pela primeira vez, eles não estavam unidos. O ataque inicial contra mim deu lugar a acusações veladas entre si. Minha mãe lançou um olhar fulminante para meu pai, como se o responsabilizasse pela cena violenta. Meu pai, por sua vez, murmurou que a culpa era dela por ter lhe estragado minha irmã, tornando-a dependente e arrogante. Minha irmã, tremendo de raiva, acusava o próprio marido de ter sido descuidado o bastante para deixar rastros. E ele, pressionado, não hesitou em devolver a acusação, dizendo que foi ela que insistiu em manter práticas ilegais na empresa. Assistia tudo em silêncio, sem precisar dizer uma palavra. A família que sempre me tratou como a peça descartável começava a desmoronar diante dos próprios erros. Eu não precisei levantar a voz, apenas expor a verdade. A tensão escalava, os pratos esquecidos esfriavam, e a sala antes tão imponente agora parecia palco de um colapso inevitável. E no fundo, eu sabia, aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte ao jantar, acordei com a cabeça pesada. A cena ainda ecoava em mim, meu pai me humilhando diante de todos, minha irmã desesperada tentando rasgar os documentos, minha mãe disfarçando a vergonha em gritos e acusações. Mas, ao mesmo tempo, havia dentro de mim uma chama estranha de alívio. Pela primeira vez, eu tinha enfrentado todos de frente, sem me calar. Enquanto tomava meu café, o celular vibrou. Era uma mensagem de um dos funcionários que me procuraram meses antes para relatar as irregularidades na empresa da minha irmã. Precisamos falar. Descobri algo novo, dizia o texto. A princípio, pensei que poderia ser apenas mais um detalhe da corrupção já denunciada, mas decidi ouvir. Marcamos de nos encontrar em meu escritório, ainda naquela manhã. O homem chegou cabisbaixo, nervoso, mas decidido. Sentou-se diante de mim e abriu uma pasta repleta de comprovantes bancários e registros de transferências. Doutora, achei que deveria saber. Não é só sua irmã e o marido dela que estão envolvidos. Seus pais também fazem parte disso. Eles recebem dinheiro disfarçado em doações e consultorias falsas. Estão no mesmo esquema, e todo mundo na empresa sabe. Por alguns segundos, fiquei imóvel, sem reação. Era como se a última peça de um quebra-cabeça sombrio tivesse acabado de se encaixar. Não era apenas favoritismo, não era apenas proteção cega de pais para filha. Era cumplicidade. Eles sempre souberam das práticas ilegais e, pior ainda, lucravam com elas. A dor que senti foi profunda. Não apenas tinham me rejeitado por toda a vida, como também estavam dispostos a se aliar ao crime para manter o padrão de vida que tanto exibiam. Recuperei o fôlego, agradeci ao funcionário e pedi autorização para anexar aquelas provas ao processo já em andamento. Ele concordou de imediato, dizendo que só queria justiça e que já não suportava mais viver sob ameaças. Passei o resto do dia revisando os documentos, organizando cada detalhe e preparando a inclusão das novas informações. Eu sabia que aquilo mudaria completamente o rumo do caso. Naquela noite, enviei a atualização ao juiz responsável e protocolei formalmente a inclusão dos meus pais como réus no processo. Foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Denunciar minha própria família era como fincar uma lança em meu próprio peito, mas ao mesmo tempo eu sabia, eles tinham escolhido aquele caminho, não eu. Eu só estava trazendo a verdade à tona. No dia seguinte, as reações não demoraram a chegar. Meu pai apareceu à porta do meu escritório, acompanhado de minha mãe, ambos com rostos transtornados. Ele entrou sem ser convidado, batendo a porta atrás de si. Você enlouqueceu? Agora resolveu arrastar a própria família para esse circo que você armou? Gritou, com um rosto vermelho de fúria. Minha mãe, por sua vez, estava com os olhos marejados, mas não de tristeza, era ódio puro. Como você teve coragem? Somos seus pais. Você deveria nos proteger, não nos expor. Mantive a calma, mesmo com o coração acelerado. Eu não os expus. Vocês mesmos se expuseram quando aceitaram se envolver em fraudes e desviar dinheiro. Eu só cumpri meu dever.
Eles se entreolharam, e meu pai deu um passo à frente, apontando o dedo no meu rosto. Você não tem ideia do que está fazendo. Vai acabar sozinha, sem família, sem apoio, sem nada. E quando precisar, ninguém vai te estender a mão. Sorri de canto. Eu já estive sozinha a vida inteira. A diferença é que agora aprendi a sobreviver sem precisar da aprovação de vocês. Horas depois, minha irmã e o marido dela chegaram furiosos, batendo a porta da minha casa como se quisessem derrubá-la. Os gritos ecoaram pelo corredor. Você arruinou nossas vidas, berrou minha irmã, os olhos em lágrimas de ódio. Tudo isso porque sempre foi invejosa. Não suportava me ver feliz. O marido dela, com a voz trêmula, acrescentou: Você acha que o tribunal vai te proteger? Nós ainda temos amigos, temos contatos, você vai se arrepender de ter mexido conosco. Permaneci firme. Abri a pasta com as novas provas e coloquei sobre a mesa entre nós. Cada ameaça que vocês fizerem só reforça o que já está nos autos. E, ao contrário do que imaginam, vocês não têm mais saída. A cada movimento errado, a corda que vocês mesmos criaram se aperta mais. O silêncio que se seguiu foi carregado de impotência. Minha irmã caiu numa cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Meu pai rosnava baixinho, como se buscasse forças para continuar me intimidando. Minha mãe chorava, repetindo que eu estava destruindo a família. E o marido dela se manteve quieto, os olhos fixos nos papéis que o condenavam. Naquele instante, percebi algo novo, não era apenas raiva que os consumia, era medo. Eles sabiam que eu não estava mais vulnerável, que não havia mais como manipular ou silenciar a filha rejeitada. A verdade estava escrita, protocolada, protegida. E o pior para eles era justamente isso, não havia volta. O jantar havia sido apenas o início. Agora, o peso da justiça estava prestes a cair sobre todos eles, e, por mais que gritassem, se debatessem ou me acusassem, nada poderia impedir o inevitável. Os dias seguintes foram um turbilhão. Assim que a inclusão dos meus pais no processo foi oficializada, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Não demorou para que jornalistas locais começassem a especular, vizinhos cochichassem pelas esquinas e antigos amigos da família passassem a evitar qualquer contato. O sobrenome que antes era sinônimo de respeito e status social, agora estava ligado à fraude, corrupção e vergonha. Recebi a notificação de que todos teriam de comparecer para prestar depoimento preliminar. Ao ler a intimação, senti um aperto no peito. Parte de mim ainda desejava que aquilo fosse apenas um pesadelo, que de alguma forma eu não estivesse colocando meus próprios pais diante de um juiz. Mas o outro lado, o mais lúcido, sabia que não havia alternativa. Eles mesmos tinham escolhido caminhar por esse abismo. Enquanto eu me preparava para o que viria, os ataques deles só aumentavam. Meu celular tocava diariamente com ligações não atendidas, mensagens carregadas de ofensas e ameaças veladas. Você vai pagar caro por isso, dizia uma delas. Em outra, minha irmã me chamava de traidora e dizia que eu estava matando a família. Eu lia tudo com calma, arquivava e enviava às autoridades. Aprendi que a melhor resposta era o silêncio aliado à lei. Quando o dia da primeira audiência chegou, entrei no tribunal de cabeça erguida. Havia repórteres do lado de fora, câmeras tentando captar qualquer reação minha. Do outro lado, vi meus pais e minha irmã chegarem juntos, acompanhados pelo marido dela. O contraste era gritante, eles, antes altivos e elegantes, agora caminhavam como sombras de si mesmos. Os sussurros aumentaram quando se sentaram no banco destinado aos réus. Durante os depoimentos, o juiz foi direto. Perguntou sobre as transferências suspeitas, sobre os contratos falsos e sobre os depósitos disfarçados em nome de consultorias inexistentes. Meu pai tentou sustentar a farsa, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, mas a cada resposta evasiva, o semblante do juiz se tornava mais severo. Minha mãe, por sua vez, quase não falava. Limitava-se a repetir que não sabia de nada, que apenas assinava o que lhe pediam. Minha irmã tentava se mostrar vítima, alegando que havia sido induzida a erros pelo marido. Mas os documentos não mentiam. Cada extrato, cada assinatura, cada registro confirmava a participação de todos.
E quando o advogado de acusação apresentou os novos anexos que eu havia enviado, incluindo as declarações de funcionários que confirmavam as práticas, vi a sala mergulhar em um silêncio desconfortável. Pela primeira vez, parecia que até eles mesmos começaram a perceber que a muralha de mentiras estava ruindo. Após a sessão, já do lado de fora, fui abordada por algumas pessoas que me parabenizaram pela coragem. Uma senhora idosa, que eu mal conhecia, segurou minha mão e disse: "É preciso muita força para fazer o que você está fazendo. Não se culpe. Quem errou foram eles." Aquilo me deu ânimo, mas também trouxe lágrimas aos olhos. Porque, apesar de tudo, parte de mim ainda sentia dor. Afinal, eram meus pais. Do outro lado da calçada, vi minha irmã e meu cunhado discutindo em voz alta. Ela o acusava de não ter sido cuidadoso, de ter deixado rastros demais. Ele gritava que nunca teria feito nada sem a aprovação dela. Meus pais, envergonhados, pediam que baixassem o tom, mas era tarde demais. Os fotógrafos já tinham registrado tudo. Naquela noite, sozinha em casa, refleti sobre o caminho que estava percorrendo. Era como se eu tivesse aberto uma caixa de Pandora. Cada passo adiante revelava mais sujeira, mais traições e mais máscaras caindo. Às vezes me perguntava se eu aguentaria chegar até o fim, mas, ao lembrar de cada injustiça que sofri desde a infância, de cada vez que fui silenciada e tratada como invisível, minha determinação se renovava. Dias depois, recebi a notícia de que bens da empresa estavam sendo bloqueados por ordem judicial. Contas congeladas, imóveis sob investigação, contratos suspensos. Isso significava que o império construído em cima de mentiras estava começando a ruir. Meus pais ligaram desesperados, tentando negociar. "Retira nossa parte do processo", implorou minha mãe em uma mensagem de voz. "Podemos resolver entre nós, em família." Mas a palavra família nunca pareceu tão distorcida. Eu não respondi. Entendi que, para eles, família sempre foi sinônimo de manipulação e conveniência. Agora, que o peso da justiça estava prestes a cair sobre suas cabeças, tentavam usar laços de sangue como escudo. Mas já não havia espaço para isso. Na rua, os olhares mudaram. Pessoas que antes me viam como a filha esquecida passaram a me olhar com respeito e até admiração. Mas também havia aqueles que cochichavam, julgando-me por levar meus próprios pais ao tribunal. Eu os ignorava. Sabia que só eu conhecia o verdadeiro peso da minha decisão. E, no fundo, tinha plena certeza, o pior ainda estava por vir. As semanas seguintes foram intensas, e a cada novo despacho eu mesma acompanhava, revisava e assinava. Não havia outro advogado ao meu lado, eu era a própria responsável pelo caso, e isso lhes doía ainda mais. A filha rejeitada, que tantas vezes eles chamaram de incapaz ou fracassada, agora era quem conduzia a acusação que os destruía passo a passo. O bloqueio das contas bancárias foi apenas o começo. Vieram apreensões de veículos, suspensão de contratos e, pouco depois, a investigação sobre imóveis que ostentavam como troféus da vida perfeita que fingiam ter. Eu lia cada documento com atenção cirúrgica, organizava provas, preparava petições e acrescentava anexos que tornavam impossível qualquer argumento contrário. Era como se todas as vezes que fui ignorada ou humilhada tivessem se transformado em combustível para minha determinação. Nos tribunais, a tensão aumentava a cada sessão. Eu me levantava diante do juiz e apresentava com firmeza cada irregularidade, cada extrato e cada transferência disfarçada em contratos falsos. Do outro lado, meus pais, minha irmã e o marido dela mal conseguiam sustentar suas defesas. O advogado que contrataram parecia mais perdido do que seguro, tropeçando em argumentos frágeis. O contraste era cruel: de um lado, a filha desprezada, convicta e preparada; do outro, 4 pessoas que se afundavam nas próprias mentiras. Lembro-me de uma audiência em que o juiz interrompeu meu pai após uma de suas respostas evasivas. "Senhor, os documentos anexados mostram sua assinatura em diversas movimentações financeiras. A senhora advogada poderia confirmar?" Respirei fundo, ergui o olhar e respondi: "Sim, Excelência. Aqui estão os comprovantes originais, acompanhados das declarações de funcionários que presenciaram as ordens diretas dadas por ele."
O silêncio que se seguiu foi devastador. Vi meu pai baixar os olhos, incapaz de sustentar a pose de homem inabalável. Minha mãe, que sempre usou a imagem de mulher de família como escudo, estava visivelmente abatida. Suas mãos tremiam enquanto tentava explicar que não sabia o que assinava. Eu me mantive firme. Ignorância não é desculpa quando se participa ativamente de um esquema ilícito. Há evidências claras de que a senhora tinha ciência das transferências. O juiz apenas assentiu, confirmando o peso das provas. Enquanto isso, minha irmã tentava desesperadamente se passar por vítima. Fui manipulada, Excelência. Não sabia da gravidade. Mas os registros mostravam que era ela quem aprovava planilhas, orçamentos e contratos falsos. Eu mesma a confrontei em plena audiência. Estranho dizer que não sabia, quando foi a senhora quem assinou pessoalmente ao lado do marido em quase todas as operações. O senhor juiz pode verificar nas folhas já anexadas. A expressão dela se desfez como um castelo de cartas. Fora do tribunal, as consequências sociais se intensificaram. Pessoas que antes lotavam festas e jantares da minha família agora viravam o rosto ao encontrá-los. A imprensa não poupava manchetes. Família envolvida em fraudes milionárias enfrenta a justiça pela própria filha advogada. A ironia era dolorosa para eles e, de certa forma, libertadora para mim. Um dia, ao sair do fórum, meu pai me interceptou no estacionamento. O olhar era uma mistura de raiva e desespero. Você conseguiu. Está destruindo sua família com suas próprias mãos. É isso que te faz dormir tranquila à noite? Parei diante dele, segurei a pasta de documentos contra o peito e respondi: o que me faz dormir tranquila é saber que ninguém está acima da lei. E se essa família está sendo destruída, não é pelas minhas mãos, mas pelas escolhas que vocês fizeram. Minha mãe tentou suavizar. Filha, não precisava ser assim. Podíamos resolver tudo entre nós. Mas a palavra filha soou como uma ironia. Vocês só lembram desse título quando convém. O tempo de manipulação acabou. Agora vocês respondem como réus, não como pais. Poucos dias depois, vieram à minha casa. Minha irmã e o marido entraram gritando, seguidos por meus pais. O coro de acusações encheu a sala. Você é invejosa. Cuspiu minha irmã. Você nunca foi uma filha de verdade. Bradou meu pai. Está fazendo isso só para aparecer. Acusou minha mãe. Deixei que despejassem o ódio e depois respondi, em tom sereno, mas firme: vocês podem me acusar do que quiserem, mas não podem mudar os fatos. Eu tenho provas, eu tenho a lei e eu tenho coragem. Vocês não têm nada além de mentiras. A diferença é que eu aprendi a lutar sozinha, enquanto vocês sempre dependeram de aparências e favores. E agora essas máscaras caíram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi nos olhos deles não apenas raiva, mas medo. Eles finalmente entendiam que não havia como escapar. E eu sabia, o próximo passo seria definitivo. A sentença se aproximava, e com ela viria o fim de toda aquela farsa. O dia da sentença chegou como uma tempestade anunciada. O fórum estava mais cheio do que nunca, jornalistas, curiosos e até antigos conhecidos da família se espremiam para acompanhar o desfecho. Eu entrei com minha pasta de documentos nas mãos, cada detalhe do processo gravado em minha mente. Não havia mais nada a provar, tudo já estava diante do juiz. Meus pais, minha irmã e o marido dela chegaram juntos, cabisbaixos, mas ainda tentando sustentar uma dignidade que não existia mais. Vi minha mãe ajeitar o cabelo diante dos flashes das câmeras, como se isso pudesse esconder a vergonha. Meu pai, por outro lado, olhava em minha direção com ódio puro, como se a simples visão de mim fosse a causa de todo aquele desastre. Minha irmã e o marido dela cochichavam entre si, pálidos, com olhares nervosos. O juiz iniciou a sessão em tom solene, lendo os principais pontos do processo. Cada fraude detalhada, cada transferência ilegal, cada contrato falso, tudo estava registrado e irrefutável. Eu escutava em silêncio, mas por dentro sentia meu coração bater forte. Não por dúvida, mas pela intensidade do momento.
Era o ápice de uma luta que vinha desde a infância, quando aprendi a conviver com o desprezo, e agora culminava em injustiça. Quando a palavra me foi concedida, levantei-me com firmeza. Excelência, este processo não trata apenas de números ou contratos. Trata de escolhas. Todos os réus, aqui presentes, decidiram conscientemente participar de um esquema fraudulento. Tentaram se esconder atrás de laços de sangue, acreditando que isso lhes daria imunidade. Mas a lei não distingue sobrenomes, ela enxerga apenas os fatos. E os fatos estão diante de nós. O advogado de defesa tentou mais uma vez inverter a situação, dizendo que eu estava motivada por vingança pessoal. Respirei fundo e respondi: não existe vingança em exigir o cumprimento da lei. O que existe é coragem para enfrentar até aqueles que deveriam me proteger, mas preferiram me usar e me rejeitar. Se exigir justiça é vingança, então que seja. Porque, diante de tudo que foi exposto, não há outra verdade além desta: eles são culpados. O juiz, com expressão austera, anunciou a sentença. Meu pai foi condenado por fraude e lavagem de dinheiro, recebendo pena em regime fechado. Minha mãe, por participação ativa e conivência, recebeu condenação em regime semiaberto e multa significativa. Minha irmã e o marido foram considerados os principais articuladores do esquema, ambos condenados a longos anos de prisão e perda de bens adquiridos ilicitamente. O silêncio que tomou a sala foi seguido por um coro de murmúrios. A queda da família exemplar era oficial. Meu pai se levantou furioso, apontando o dedo para mim. Isso é culpa sua. Você arruinou tudo. Minha mãe chorava, repetindo que eu tinha destruído a própria casa. Minha irmã gritava que eu jamais seria feliz, e o marido dela, com os olhos injetados de ódio, me prometia vingança. Eu, porém, permaneci imóvel, com a voz calma: não confundam. Eu não arruinei nada. Quem arruinou foram vocês, cada vez que escolheram a mentira em vez da verdade, a ganância em vez da dignidade. Eu apenas mostrei ao mundo que vocês sempre foram. Os oficiais se aproximaram para conter os gritos e encaminhar cada um deles. As câmeras registravam tudo, e eu sabia que aquela imagem correria aos jornais no dia seguinte. Enquanto eles eram levados, olhei pela última vez para aquelas pessoas que, um dia, eu chamei de família. Não senti alegria, nem vitória no sentido comum da palavra. O que senti foi paz. Na saída do tribunal, uma multidão aguardava. Repórteres perguntavam como era processar a própria família. Eu respondi com firmeza: não processei minha família. Eu processei criminosos. O fato de carregar em meu sangue não muda quem eles escolheram ser. Voltei para casa sozinha, mas diferente de todas as vezes em que me senti abandonada. Dessa vez, havia em mim a certeza de que nunca mais precisaria mendigar afeto de quem não soube me amar. Construí minha vida com esforço, alcancei respeito por mérito próprio e, mais importante, consegui mostrar que ninguém está acima da lei, nem mesmo aqueles que deveriam ser os pilares do meu lar. À noite, ao olhar para o espelho, vi uma versão de mim mesma que jamais pensei encontrar, forte, serena e, finalmente, livre. Não do peso do processo, mas do peso de uma vida inteira de rejeição. A justiça havia sido feita. E, por mais que eles gritassem ou me odiassem, nada poderia mudar esse fato. E aí, o que você teria feito no lugar dessa filha rejeitada? Teria coragem de enfrentar a própria família na justiça e expor todas as verdades, mesmo sabendo que o peso recairia sobre todos? Ou preferiria se calar e carregar esse fardo em silêncio? Quero muito saber a sua opinião. Se você gostou dessa história, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma das próximas histórias que eu vou trazer aqui. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas conheçam essa trajetória de superação e justiça. E não esquece, comenta aqui embaixo se você faria o mesmo que a filha fez. Ah, e me diga também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando e vou deixar um coração no seu comentário. Então, deixa seu like, se inscreve, compartilha e comenta. A sua interação é o que mantém esse canal vivo e cheio de histórias fortes como essa.